Não é simplesmente uma série onde vamos estar aqui. Vamos seguir uma série. É de suma importância. Deus registrou mais de 66 capítulos e 59 referências no Novo Testamento para me ensinar e ensinar a você. Nossa narrativa parou no capítulo 15. Então abre em 1 Samuel capítulo 15. Terminou nos últimos versículos. Verso 34 e 35. Acompanhe, por favor. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Nós paramos a nossa narrativa aqui. Saul e Samuel voltaram para suas casas, e nunca mais Samuel viu Saul. Ponto. A gente continua no mesmo contexto. Qual que é o contexto? Resumindo, lembrando só um pouquinho ali, Samuel em sua velhice precisava ter um sucessor. Tentou passar para os seus filhos, mas seus filhos não andavam conforme os caminhos do Senhor. Foram rejeitados, não quiseram. E a nação clamou por um rei, assim como as outras nações. Deus deu Saul, conforme eles pediram. Vocês querem um rei como as outras nações, dessa maneira? É esse daqui. Deus escolheu, Deus separou, é Saul, conforme vocês estão pedindo. Mas Deus rejeita Saul. Saul não temeu a Deus. Nós vimos nesse último capítulo 15 uma sequência de desobediência, uma rebelião, um coração que não é voltado a Deus, desobedecendo uma ordem clara, desobedecendo para buscar sua própria glória, desobedecendo, zelando pela sua reputação. Ele não pensava no bem-estar da nação, mas ele pensava na sua própria reputação. Se a nação vai estar bem com Deus ou não, não me importa. Eu preciso ter uma boa reputação. E o cenário é o mesmo. O cenário geográfico, político não se altera. Saul continua sendo rei. Agora no capítulo 16. Mas a gente sabe de um capítulo para o outro que um tempo decorreu. Não sabemos ao certo quanto tempo. Não sabe se, e nem acho que é muito tempo. Mas também eu não acho que é pouco tempo. Olha o versículo no capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Até quando? Samuel, até quando? Está triste ainda? Na verdade, acrescentado ao contexto essa informação. É a única coisa que vai mudar esse contexto todo que nós já estudamos aqui. Uma informação nessa narrativa, uma observação sobre a tristeza. Isso é acrescentado ao contexto. Tristeza. Não vai alterar propriamente o cenário. Não vai alterar o cenário geográfico. Não vai alterar o cenário político. Não vai alterar os personagens que estão à sua volta. Mas vai alterar a forma como Samuel está lidando com a situação. Isso muda. O coração de Samuel muda no contexto. Essa é a informação acrescentada. Informação e tristeza no coração. Se estendendo por um período de tempo. Onde o próprio Deus entra em cena e pergunta: Samuel, até quando? É nesse contexto que a gente se encontra essa noite. Samuel em sua velhice, porém agora com tristeza.
ansiando por um sucessor que agradasse a Deus, porque Saul não agradou. Mas mais do que isso, Saul já foi colocado como rei. Quem vai tirar ele de lá? Como Deus vai fazer isso? Eu já não tenho força suficiente, talvez, eu não sei, não está escrito aqui. Talvez passou pela cabeça dele. Eu não tenho forças para afrontá-lo, tirá-lo do poder, fazer uma rebelião, destituir ele. Não. Como Deus quer que faça? Ele desagradou a Deus, estou triste por isso. Sua tristeza é grande. Deus o adverte. E é nesse contexto que vamos começar a caminhar e aprender como Deus, em sua soberania, não simplesmente escolheu Davi como rei. Mas primeiramente, eu quero que vocês gravem isso, primeiramente, Deus escolhe Davi como homem segundo o seu coração. Separou Davi como servo para moldá-lo e assim coroá-lo como rei. Foi diferente de Saul. Ele não escolhe, Davi, vem aqui, eu vou te colocar como rei. Saul, sai, agora você é rei. Não foi instantâneo. Primeiramente, Deus escolhe Davi como um homem segundo o seu coração. Escolhe Davi como um servo humilde, fiel, para depois coroá-lo como rei. Nessa noite eu não quero extrair algumas lições, como geralmente eu faço, mas quero apontar um problema. Eu quero mostrar, conversar sobre uma solução a esse problema, desse contexto aqui, e finalmente podemos fazer uma aplicação. Então geralmente eu venho extraindo primeira lição, segunda lição, terceira lição, mas nessa noite não. Vamos falar sobre um problema, uma solução, uma aplicação. Primeiro problema que eu quero apontar aqui, o problema, depois nós vamos falar sobre a solução. Eu coloco o problema como o seguinte nesse contexto: nosso coração tem a tendência de entrar em pânico e desespero por focar nos possíveis erros do percurso e não na soberania e nos propósitos de Deus. Nosso coração é tendencioso. Ele entra em pânico, fica amedrontado, porque estamos focando na coisa errada. Vamos ler o texto. 1 Samuel capítulo 16, versos 1 ao 11. Acompanhem comigo. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. E tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou a Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este.
Em seguida, Jessé levou a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Até aqui. Eu falei versículo 11 para versículo 13, né? Pulei esses dois versículos. Mas vamos analisar um pouquinho do problema dessa passagem. Qual o problema aqui? Eu falei, olha, um problema que eu apontei nessa passagem é: nosso coração tem a tendência de entrar em pânico, ter medo, desespero, por focar nos possíveis erros de percurso, e não na soberania e nos propósitos de Deus. Onde está aqui esse problema? Olha de novo o finalzinho do capítulo 15. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ser estabelecido Saul como rei de Israel. Versículo 1 agora: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Eu o rejeitei como rei de Israel. Nossa tendência é tristeza. Depois vai falar de medo. No versículo 2, Samuel, porém, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Estou com medo, eu não vou fazer tal coisa. Se vocês lembrarem um pouquinho do contexto da história que a gente já viu, Samuel já tinha falado para Saul anteriormente: viu? Por que você fez isso? Deus te rejeitou, já escolheu outro, segundo o coração dele. Ou seja, Saul já tinha em mente: se foi Samuel que Deus usou para ungir como rei, Deus vai falar através de Samuel de novo para falar quem é o próximo rei. Estou de olho em você, Samuel. A hora que você quiser dar o golpe, fazer o meu impeachment, né, mais atual, eu estou de olho. E a tristeza profunda, por tempos, triste por quê? Lembra, Samuel estava procurando o quê? Um sucessor. Precisava dar continuidade, não dava, seus filhos não podiam, a nação pede um rei, o rei foi reprovado e... eu estou na minha velhice, o que eu faço agora? Todo o planejamento que tinha para dar continuidade foi por água abaixo. Ele desonrou o Senhor, desagradou ao Senhor. E como eu estou? Não sei mais. O que eu faço agora? E se eu for lá e se eu obedecer a Deus, Ele vai me matar. Apesar da razão correta de Samuel, por quê? Qual a razão correta? Saul desagradou a Deus. Eu estou triste porque ele desagradou a Deus, ele errou. Apesar disso, a tristeza de Samuel tinha um foco errado. O foco era específico, o foco era Saul. Dia após dia, sua tristeza era por causa de Saul. Está no texto. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Por que você está entristecido por causa de Saul? Seus
olhos eram fixados em Saul e não em Deus. Seus olhos eram fixados no problema. Seus olhos eram fixados, e agora? Como vai resolver? Se eu tentar fazer alguma coisa, Saul já está atento, ele pode me matar. Ele desagradou. Saul é meu problema, ele está lá como rei, eu o coloquei como rei. E agora? O que eu faço? Pânico? Tristeza? Por que isso? Talvez porque tinha estragado o plano de estabelecer o reinado. Isso eu estou falando o que pode ter passado, não está no texto. O que passou na cabeça? Por que ele ficou assim? Porque ele estava triste. Ou talvez porque não encontrava paz em não saber quem era o sucessor escolhido. Deus já tinha falado, não, já separei alguém. Mas quem? Quando? Que horas? Como? Eu vou ver quem é essa pessoa? Talvez porque não tinha mais tempo de achar tal sucessor. Talvez não tivesse mais forças para destronar o rei que ele mesmo tinha colocado lá. Talvez. Focamos tanto no que vemos como acidente de percurso, focamos tanto do que não deveria ter acontecido, que esquecemos de focar no direcionamento presente de Deus. Talvez isso, por que aconteceu? Ou porque eu não sei como vou lidar com essa situação. Saul está lá, não sei quem que vai ser essa pessoa que Deus já separou. Quem é? Eu não sei. Estou triste. Deu errado. E às vezes a gente acha que, Deus não está no controle. As coisas saíram do controle. É um problema. É um problema porque não confiamos em Deus. Focamos naquilo que achávamos que deveria ser. Achei que ia ser desse jeito e não foi. Deveria ter sido de outro, o resultado saiu errado. E agora? Focamos tanto nesse acidente de percurso, mas Deus está no controle. E deixamos de prestar atenção no direcionamento que Deus tem nos dado no presente. Outro problema é que esquecemos dos propósitos de Deus. Nos esquecemos dos propósitos de Deus. Como assim? Versículo 1, Deus continua falando com Samuel: eu o rejeitei como rei. Por que você está triste? Fui eu que o rejeitei. Eu o rejeitei como rei de Israel. Deus rejeitou, porém já havia informado que havia escolhido outro. Volta aqui no capítulo 13. Versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus já tinha falado: olha, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração, o seu reino não permanecerá. Samuel já sabia. Samuel já tinha ideia. Saul não vai permanecer. Mas em meio à sua tristeza, em meio à sua dor, em meio ao seu desespero, ele esquece desse propósito de Deus. Olha o capítulo 15 também, versículo 28. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você
cedo. O Senhor já tinha entregado o reinado a outro, que era melhor que Saul. Agora Samuel estava triste por quê? Sabendo que Deus já tinha entregado o reino a outro. Foco errado no problema. Foco na situação. Foco na falta do seu controle. Falta de confiança de que Deus está no controle. É um problema. Nosso coração tem a tendência de entrar em pânico. Tem a tendência de entrar no desespero. Focar no possível erro, nas coisas que não deram certo. E não na soberania e no controle de Deus. E nos propósitos de Deus. Deus já tinha um propósito. Deus já tinha separado um homem segundo o seu coração. Deus já tinha rejeitado a Saul, dado o seu reino a um homem melhor que Saul. Samuel, o que fez? Ele esqueceu. Perdeu o foco. Se esqueceu do propósito de Deus. E qual a solução para isso? Nós temos um problema. Qual foi a solução que Deus trabalhou na vida de Samuel? Solução eu coloquei nessa sentença. Mesmo que haja tristeza e medo, obedeça sem dar palpites. Eu ia colocar só obedeça, para ficar mais simples. Mas no texto a gente vai ver que você tem que obedecer sem dar palpite. Qual a solução para Samuel? Mesmo triste, com medo, obedeceu. Sem dar palpites. Na verdade, essa é uma aplicação que a gente tem que aprender com Samuel, porque ele deu palpite. Por isso que eu acrescentei isso aqui. Versículo 1, capítulo 16. Olha as instruções que Deus passa para o profeta Samuel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi os seus filhos para fazer o rei. Então aqui ele já estava começando a entender um pouquinho mais. Eu não sei quem é essa pessoa que Deus escolheu. Agora ele já sabe. É algum filho de Jessé. Mas tem algumas instruções dadas aqui. E a solução é: esteja atento ao direcionamento de Deus. Esteja atento ao direcionamento de Deus. As instruções que Deus te dá. A instrução dada a Samuel aqui foram específicas. Não estou falando, ensinando vocês aí a pegar um chifre, encher de óleo para solucionar as coisas. Não é isso que o texto ensina. Mas podemos tirar aplicações aqui. Samuel, encha um chifre com óleo. Vá a Belém, na casa de Jessé. Lá você vai achar quem é ungido como rei. Só isso a instrução. Obedeça. Vá. E a segunda solução aqui que Deus ensina, trabalha através de Samuel aqui é: mesmo essa instrução, versículo 2, Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. E aqui no meio dessa solução, Deus aplica na vida de Samuel o quê? Não use o medo como desculpa. Sempre há um meio para os propósitos de Deus. Não tome decisões baseadas no medo, gerado na falta da perspectiva de Deus em sua vida. Não tome decisões baseadas no medo. De onde vem o medo? A falta de perspectiva de Deus. Não use o medo como desculpa. Como que eu vou poder ir? Ele vai me matar, eu não posso ir. Samuel, não adianta dar desculpa. Obedeça.
versículo 3, finalzinho do versículo 2, né? O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Na verdade, Deus não está ludibriando aqui. Simplesmente está informando: vá fazer um sacrifício. Saul não vai fazer um sacrifício. Chegue lá. Procure Jessé. Mais nada. Não tenha medo. Obedeça. No meio dessa solução é estar atento às instruções de Deus, não usar o medo como desculpa e seguir as instruções corretamente. Como assim? Nós lemos todo o texto até o versículo 13, mas essa instrução, esse aprendizado correto aqui, seguir as instruções corretamente, o que eu quero dizer com isso? Do versículo 3 ao versículo 12. Deus fala: convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que fazer, você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Primeiro, espere o momento correto. Não tente apressar conforme a sua destreza. Por isso que eu estou falando, obedeça corretamente, siga as instruções corretamente. Samuel, vai lá, faz o sacrifício e eu vou te mostrar. Mas a gente analisa aqui o que? Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Lembrando, quem que era Samuel? Ele foi o último juiz, profeta, autoridade conhecida em todo o território, e tinha acabado, conforme a gente leu lá, condenar Agag, matou ao fio da espada. O pessoal, opa, o que Samuel está fazendo aqui? Será que veio trazer algum juízo? Será que aqui a cidade de Belém não está andando conforme os caminhos de Deus? O que ele está querendo? Ele vai trazer disciplina? O pessoal tinha medo, tinha temor. Opa, Samuel, vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Até aqui tudo bem, Samuel cumprindo as instruções. Vim sacrificar ao Senhor, disse as autoridades de lá. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele chama as autoridades: consagrem-se, separem, venham comigo, participem comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Então ele faz um convite geral, mas à parte ele chama a família de Jessé e seus filhos: vem aqui, vamos comigo, vamos ao sacrifício, vocês. Separou eles, conforme a instrução de Deus. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. É aqui que Samuel não começa a seguir muito bem as instruções. Deus fala: vai, faz, e eu te instruirei. Vou te instruir como deve ser. E ele olha o primeiro filho de Samuel: ah, esse daqui, vamos ungir. Certeza que é esse aqui. E quando eu falo para seguir as instruções corretamente, é esperar o momento correto. Não tente apressar conforme a sua destreza, porque Deus não vê como homem. Samuel pensou: é esse. Deveria ter uma boa aparência, deveria ter uma boa desenvoltura, não sei como que foi a conversa, se ele tinha uma boa eloquência. É esse. Deus, calma. É no meu tempo. É quando eu falar que é. O que Deus diz?
Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mesmo na obediência, Samuel tentou dar uma de... esse daqui. Não, Samuel. Não. Você não vê como eu. Você não enxerga o coração. Você não precisa ser inteligente para ser obediente. Até rima, né? Você não precisa ser inteligente para ser obediente. Muitas vezes a gente quer decidir por Deus. A gente começa a seguir todas as instruções. Não, eu vou obedecer, vou fazer isso, isso, isso. E chega na hora de decidir. Mas Deus, eu fiz tudo certinho. Tudo aqui assim, o Senhor está decidindo que não é Ele? Não, mas é Ele. Só pode ser. A gente acha que é esperto. A gente acha que tem uma destreza, que pensa além do que Deus. Mas eu sou mais esperto que Deus. A gente ainda tem essa ousadia de pensar que sabemos mais do que o próprio Deus. Não sabemos nada. Esteja atento ao direcionamento de Deus. Não use o medo como desculpa. E siga as instruções corretamente. Espere o momento certo. Espere a confirmação de Deus. Passou um irmão, segundo irmão, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O Gessé, você não tem mais nenhum outro filho, não? Eu tentei dar uma apressadinha, vendo que era aquele, mas não é. Não, tenho mais caçula. E a gente vai para a nossa aplicação. Nossa obediência não garante a compreensão imediata dos propósitos de Deus. O homem vê a aparência, o homem vê o físico, a dedução, a lógica, o natural. Mas Deus vê e sonda o coração. Por mais que você obedeça a Deus, você busque cumprir todas as instruções de Deus, não vai te garantir uma compreensão imediata daquilo que Deus está fazendo. Deus já havia escolhido um homem segundo o coração dele. O que Deus viu? Versículo 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. O que Deus viu em Davi? Por que não os outros 7? Até mesmo Samuel se equivocou, vamos falar assim, essa palavra que a gente usou na outra pregação. Não é? Achei que fosse. Davi um servo fiel. Deus viu em Davi um servo fiel. Por que isso? Um servo não rebelde. O que esse contexto nos ensina sobre Davi? O fato de uma autoridade, um profeta, ter convidado as autoridades da cidade, separado a família de Jessé, chamado todos os filhos dele para participar do sacrifício. Tinha todo um cerimonial. E o cerimonial envolvia o que a gente gosta hoje em dia de comer. Sentar à mesa, vamos comer. Provavelmente um churrasquinho. Vamos trazer a nossa atualidade. Quem vai perder um churrasco? Difícil alguém perder um churrasco. Tipo um banquete. E não era qualquer cerimônia. Era um privilégio. Algo único na vida. Samuel, conhecido por todos, que estavam temendo, está vindo em paz. Não, estou em paz.
vem vocês aqui, vão participar do sacrifício, do sermão. Algo único na vida. Chegar Samuel na tua casa, autoridade, o juiz, o líder da nação. Imagina um líder da nação chegar para você, vamos fazer um churrasco na tua casa? Acontece todo dia isso? Não. E se acontecesse, você não ia chamar todos os seus familiares? Ah, mas meu filho está trabalhando lá. Larga tudo que você está fazendo, vem para cá que vai ter churrasco com o presidente. É óbvio, é lógico acontecer isso. Mas não foi o que aconteceu. Chamou os 7 e continuou Davi no campo. Caçula, pastor. Um dos comentaristas, os estudiosos, falam que muito provavelmente Davi era meio desprezado entre seus irmãos. Tinha diferença no tratamento entre eles. Ah, é verdade, tem o caçula que está cuidando dos pastores, mas não tem muito. E porque um servo fiel, apesar desse contexto, apesar de provavelmente ser desprezado, não completamente, nós não sabemos, estamos extraindo um pouquinho das entrelinhas aqui. Ele não foi chamado num banquete, ele não foi. Mas ele continuava sem reclamar, sem falar, eu não vou estar aqui, eu não vou cuidar das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, obedecia ao seu pai com todo zelo, com todo cuidado. E a gente sabe que mais para frente ele falava o quê? Não, quando surgia algum perigo, eu lutava com o leão, com o urso. Davi, por que você está colocando em risco a sua vida? Sendo que o pessoal não está muito aí contigo. Nem te chamam para participar desse banquete especial do sacrifício, quando Samuel esteve. Ele era fiel, não era rebelde, não se rebelava quanto à situação que se encontrava. E Davi era humilde. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, ou moreno, de belos olhos e boa aparência. Fala ruivo aqui que é aquele moreno queimado de sol. Não está no campo, cuidando das ovelhas, embaixo de sol, trabalho duro, árduo. Mas por que humilde? Prontamente ele atendeu, foi. E se vocês perceberem aqui no versículo, deixa eu ver qual versículo. Aqui no versículo 11 mesmo, Samuel disse: trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Foi rápido. A festinha aqui não começa enquanto ele não chegar. Ninguém come. Ninguém vai se assentar à mesa. Chama logo Davi, vai. Você acha que Davi foi tomar banho? Você acha que Davi foi se arrumar? O presidente está aí, peraí que eu vou colocar a gravatinha. Não. Davi se apresentou. Não se importou com a aparência dele, de pastor. Queimado, suado, sujo. Foi diretamente ter com Samuel, humilde. Sem se importar com a sua aparência, o sol queimado, sem um banho, sujo, simplesmente obedecendo. Aqui nós não conseguimos extrair muito, nós vamos fazer extrações pela série inteira do perfil de Davi e desse coração. Mas o pouquinho que a gente tem aqui, a gente já vê Davi, um servo fiel e humilde. Não se importava em estar no campo, não se importava em estar pastoreando, dava a sua vida pelas ovelhas, obedecia prontamente. Davi, vem aqui que está tendo um texto, você não vê Davi reclamar, estão fazendo aí, nem me chamaram. Não.
Conclusão que extraímos disso tudo. Problema, Samuel triste, amedrontado. Deus trabalhando na vida dele com algumas soluções. Obedeça, apenas obedeça. Sem dar palpite. Obedece, espera o momento correto. A conclusão é essa: apesar de perdermos o foco em Deus em momentos de nossas vidas, Deus sabe exatamente para onde está nos levando e como Ele está nos direcionando. Nossa tarefa é apenas obedecer e vivermos o mais próximo dele que pudermos enquanto seguimos na estrada dessa vida terrena. Durante o processo dessa obediência, não confie na sua destreza, na sua inteligência. Deus não exige um determinado temperamento, carisma, altura, um currículo impressionante. Estejamos atentos às pessoas com disposição de servir fielmente e humildemente a Deus. Nós começamos com um tema: um servo fiel nos bastidores e um coração amedrontado. Samuel estava amedrontado. Não sabia o que estava acontecendo no plano de Deus. Tinha perdido o foco. Mas Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Um servo que pastoreava, sem se importar se era desprezado ou não. Que obedecia e se apresentava conforme lhe era pedido. Um servo humilde e fiel nos bastidores de um coração amedrontado. Foi ali que Samuel viu Deus trazendo a sequência do seu plano, mostrando o seu controle, mostrando a sua soberania, mostrando que Samuel, você não precisava se entristecer. Samuel, você não precisava se preocupar, se amedrontar. Porque aqui nos bastidores eu já tenho meu servo fiel e humilde, separado para o meu propósito. Nunca se esqueça, Deus está no controle. Deus está traçando cada detalhe, cuidando do seu, do meu coração, assim como Ele cuidou do coração de Samuel. O coração aflito, que não via perspectiva, mas que tudo estava no controle dele, conforme os propósitos. Não perca o foco. Confie no Senhor Jesus. Amém? Possamos continuar aprendendo nessa série, aprendendo mais sobre quem era Davi. Aprender como era o seu coração, como ele agia, como ele caminhava com Deus, e que possamos juntos extrair essas lições preciosas, sem esquecer 66 capítulos e 59 referências da vida de Davi. Possamos ver quão importante isso é aplicado para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Senhor Deus, agradecemos ao Pai porque a Tua palavra é viva, é eficaz. Deus, pedimos e clamamos que o Senhor trabalhe em nosso coração. Clamo a Deus que o Senhor trabalhe no meu, no coração, no coração da Tua igreja. Que quando, ó Deus, perdemos o foco, perdemos a perspectiva do Teu controle em nossas vidas, possamos voltar a perspectiva a Ti, colocar o nosso coração quebrantado em Ti, para entender e descansar na Tua soberania. Descansar, ó Deus, no Teu controle. Descansar, ó Deus, nos Teus propósitos. Agradecemos porque o Senhor fala, o Senhor trabalha, e a Tua palavra nos consola. A Tua palavra continue nos consolando, continue nos ensinando, para que possamos ter uma vida, ó Pai, de honra e glória ao Teu nome. Essa é a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém.
Podem sentar.